Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o Anti-Colony Optimization. Semana passada falamos sobre colônia de formigas, né? Vimos vários aspectos das colônias de formigas, vimos o comportamento das formigas, né? Como que elas agem em sociedade nos seus formigueiros. Vimos como que elas usam feromônio, né? Para marcar caminho, principalmente para forragear, mas também para várias outras tarefas dentro do ninho, né? Então, hoje a gente vai ver esse algoritmo, que é o Anti-Colony Optimization, que é baseado em colônia de formigas. Usa o que é observado na natureza, né? Nas colônias de formigas para fazer tarefas de otimização, tá? Que a gente já viu que são tarefas de otimização, né? Já vimos com algoritmos genéticos, já vimos com PSO. No caso do ACO, tem um diferencial que, por padrão, ele trabalha com grafos, né? Então, dados que a gente consegue organizar naturalmente como grafos, ou dados que você possa transformar em grafos, você pode usar o ACO para otimizar. Então, o ACO, ele tem origem na tese de doutorado do Marco Dorigo, que foi feita em 1992. Então, foi ele que propôs a primeira versão desse algoritmo, que ele chamou aí de Ant Systems, né, que é um algoritmo baseado em colônia de formigas. Depois, esse algoritmo foi sendo aprimorado pelo próprio Dorigo, tá? E também por outros pesquisadores. E isso motivou, então, o desenvolvimento de toda uma meta-heurística de otimização que é baseada em colônias de formigas, unificando aí diferentes abordagens. Vocês podem pegar o livro do Dorigo, né? E que já é até um pouco antigo, mas no livro dele ele unifica, né? Ele pega essas várias abordagens de partículas e, faz uma síntese delas, né? Mostra o que tem em comum entre cada uma delas e tudo mais. E depois disso, esse algoritmo continuou sendo evoluído, tá? Então, até hoje vocês vão ver aí novas propostas de modelos modificados para tarefas específicas, várias propostas de alterações que melhoram algum aspecto do ACO ou tornam ele viável para algum outro tipo de problema e assim por diante, tá? É um algoritmo bastante usado, bastante conhecido. Existe, então, uma grande variedade de espécies de formigas pelo mundo, a gente já viu, né? De 20 a 40 mil tipos de formigas. Só no Brasil tem 2 a 3 mil tipos. E, assim, uma coisa que elas têm em comum, muitas espécies têm, é o comportamento de forrageamento. A forma como elas buscam alimento. A forma como elas saem do ninho para buscar comida. E os experimentos, então, em campo e laboratório já mostraram que elas têm capacidade de explorar fontes ricas de alimento sem perder a capacidade de explorar o ambiente. Então, assim, mesmo que elas encontrem uma boa fonte de alimento e boa parte das formigas do formigueiro estejam explorando aquela fonte, algumas ainda vão estar, né? Você sempre vê, às vezes, uma forrageadora solitária. Ela está lá explorando o terreno e, de repente, buscando uma outra fonte, né? Então, elas têm essa capacidade de exploração e de explotação de forma balanceada. Mesmo que elas tenham uma boa fonte, elas vão continuar procurando outras. E, eventualmente, elas vão achar uma melhor, né? Até porque a fonte que elas estão explorando, pode ser que uma hora ela acabe. Então, aí elas vão precisar de um outro alimento, de uma outra fonte. Então, elas combinam essas duas coisas e a gente já viu que isso é uma das premissas aí para você ter um bom algoritmo de otimização, né? Ele precisa balancear essas duas coisas. E as formigas fazem isso. E as formigas, então, elas conseguem encontrar o menor caminho entre uma fonte de alimento e o ninho, tá? E isso é, então, implementado no ACO para você chegar de um ponto a outro num grafo, por exemplo. Ou pode ser generalizado para você encontrar menores caminhos entre qualquer ponto, ou passando por uma certa quantidade de pontos, assim por diante. A escolha do caminho mais curto, então, permite que a formiga minimize o tempo que ela gasta numa viagem entre o ninho e a fonte, né?
Por que se tem vários caminhos ela vai escolher o mais curto? Isso é vantajoso para ela. Ela vai levar menos tempo para completar a rota, quer dizer, se você tem uma rota mais curta, você pode fazer mais viagens e, consequentemente, explorar mais rápido aquela fonte. É interessante que a exploração seja rápida, porque se ela for demorada, pode acontecer de uma outra espécie dominar. Né? Uma outra espécie vem, encontra aquela fonte de alimento e toma. Né? Se for uma espécie mais forte, por exemplo, ela pode acabar pegando aquela fonte de alimento para ela. Ou outros animais, outras espécies podem também encontrar esse alimento e levar. Então é interessante para ela levar o mais rápido possível para o formigueiro. Né? Elas são rápidas nisso. E além disso, né, tem a questão do custo do transporte também. Né? A formiga ela precisa gastar energia para poder fazer essa rota. Então, se a rota é mais curta, ela gasta menos energia. Né? Então, tem toda. Ela já faz essa otimização toda naturalmente. Apesar de viverem em colônias, são poucas espécies de formigas em que existe a evidência da presença de um líder, tá? De um modelo, de uma receita que influencia o padrão de forrageamento. Tá? Então, assim, como eu falei, né, aquela cena do filme lá das formigas, né, da vida de inseto, aquele filme tem muita coisa que a gente vê realmente, né, no modelo biológico, mas tem algumas coisas que a gente não vê, como, por exemplo, a presença do líder ali guiando as formigas. Isso não é comum, isso não acontece, pelo menos na grande maioria das espécies reais. O que acontece, na verdade, é um processo de competição local entre as informações. Então, assim, cada formiga que acha ali uma boa fonte de alimento, ela coloca o feromônio e volta, né, pela trilha depositando feromônio. A gente viu isso, inclusive, no documentário. Né? Você vê que ela vai, na ida, ela até usa ali um pouco de feromônio, talvez para marcar o caminho da volta. Mas na volta, ela solta uma quantidade de feromônio muito maior, porque ela quer atrair outras formigas para aquela trilha. Né? Mas ao mesmo tempo que uma forrajadora deixou ali uma trilha, tem outras forrajadoras que estão deixando outras trilhas. E existe, então, uma competição ali entre as várias trilhas, né, que são deixadas para atrair mais formigas. Tá? Então, assim, as informações que se traduzem em feromônio estão ali competindo para atrair formigas e reforçar aquelas trilhas. E isso, então, é dessa forma que as formigas tomam decisões de forrageamento. Tá? Então, a formiga, ela decide por si só. Cada formiga tem a sua individualidade, ela vai escolher um caminho, mas a probabilidade de que ela escolha um caminho onde mais formigas já foram é maior, porque ela vai ser atraída por aquele feromônio que já está ali. Né? Então, na presença de várias trilhas, ela acaba escolhendo uma. Cada formiga tem a sua decisão individual, mas a maioria das formigas vão acabar decidindo pelo caminho que é o mais curto. E com o tempo, isso vai fazer com que quase todas as formigas estejam nesse caminho. Quase todas as forrageadoras. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um comportamento de forrageamento com um ninho, algumas formigas e uma fonte de alimento. Tá? Então, no início, as formigas estão forrageando, cada uma indo ali pelo seu caminho, e de repente algumas formigas encontram essa fonte de alimento. E elas começam então a recrutar colegas de ninho, liberando feromônio. Quer dizer, a primeira formiga que chegou aqui, ela achou, opa, essa fonte de alimento é boa. Aí ela volta para o ninho, deixando uma trilha de feromônio, e as outras que estão aqui também andando meio que aleatoriamente procurando alimento, podem encontrar essa trilha e também resolver seguir. E a tendência é que quanto mais formigas sigam essa trilha, mais ela vai sendo reforçada. Pode ser que inicialmente várias formigas encontraram essa fonte e voltaram para o ninho por caminhos diversos. E aí a tendência é que o caminho mais próximo acabe sendo reforçado mais. E aí com isso ele acaba predominando. Então, aqui na figura C, a gente já tem uma trilha de feromônio bem estabelecida, com as formigas sendo levadas aí, né? Sendo guiadas por essa trilha.
Então, o recrutamento é um mecanismo comportamental que permite que a colônia de formigas agregue um grande número de forrageadoras para uma fonte de alimento que seja desejável e que ela tome decisões, né, de forma eficiente de como escolher a fonte de alimento que é mais rentável ou encontrar o menor caminho, né, entre a fonte de alimento e o ninho, tá? Que é o que a gente usa, então, no ACO, né, para resolver os problemas de otimização. Foram feitos experimentos com formigas argentinas que mostram que elas conseguem encontrar o menor caminho entre um ninho e uma fonte de alimento. Você coloca uma fonte de alimento em uma arena, que é conectada ao ninho por uma ponte, que é composta por dois ramos de diferente comprimento. As formigas precisam escolher um dos dois ramos. E o que aconteceu na prática? Né? Ó, aqui está o ninho, aqui estão as formigas. De início, a porteira aqui está fechada. Mas aqui está a fonte de alimento, e aí elas têm um caminho curto e um caminho longo. De início, algumas vão pelo caminho curto, algumas vão pelo longo. Com o tempo, o que os pesquisadores perceberam? A maioria das formigas estavam tomando o caminho curto e apenas algumas o caminho longo. Quer dizer, elas otimizaram aqui a rota e escolheram que por aqui é melhor. E esse é o caminho que elas passam a fazer dali em diante. Nesses mesmos experimentos, também foi observado que a probabilidade de escolher a menor rota, ela aumenta conforme a diferença de distância entre os dois ramos. Você tem dois ramos muito parecidos, um pouquinho maior que o outro, a probabilidade delas acabarem pegando o mais longo não é tão grande, não é tão diferente da outra. Agora, se você tem um caminho curtinho, um bem mais longo, aí a tendência é que o mais curto predomine bastante mesmo. Outra coisa observada é que acrescentar um novo ramo mais curto, depois que as formigas já escolheram o mais longo, ele já está consolidado, isso já não faz as formigas mudarem mais de escolha. Tá? Então, assim, elas estão mais preparadas para um ambiente mais estático, porque se você troca depois, né, se abre um novo caminho, elas não vão, provavelmente elas não vão mudar de caminho, elas vão continuar fazendo o caminho longo. Aqui mais uma simulação de vida artificial usando formigas, tá? Então aqui é o ambiente, ó, quadrado da esquerda, ele é o ninho, e o da direita é a fonte de alimento. Aí você solta as formigas e elas vão depositar feromônios. Com o tempo, o que acontece? Ó, em torno do alimento aqui tem uma forte presença de feromônios aqui. Né? E com o tempo vai se formar uma trilhinha. Né? E a trilhinha que vai aí atrair as formigas a vir aqui na fonte e levar de volta para o ninho. As formigas artificiais, então, elas são baseadas nas formigas reais. Elas depositam e seguem trilhas de feromônio, no caso, o feromônio artificial. As características que não estão presentes nas formigas naturais são as seguintes, quer dizer, você se baseia, como falei, né? A gente se inspira na natureza, mas adapta, né, o modelo para os nossos problemas. Então, as formigas do mundo real, elas estão num espaço contínuo, certo? Elas têm um mundo aí tridimensional que elas exploram e elas podem ir para qualquer ponto desse mundo a qualquer momento, né? Então elas estão no espaço contínuo. Já as formigas artificiais, pelo menos no ACO, elas estão num mundo discreto. Elas estão num grafo e a cada momento, a cada instante de tempo, elas podem estar em um nó do grafo. E elas se movem de um nó para outro usando as arestas. Tá? Então é diferente do que você vê numa formiga real. Outra coisa é que elas têm um estado interno. Tá? Elas têm memória das ações anteriores da formiga, de forma, né? Por que ela precisa ter esse estado interno? Para ela evitar repetir, né? Para ela evitar, por exemplo, ficar andando em loop dentro de um grafo, né? Então ela tem isso, coisa que uma formiga natural não precisa ter, né? Ela tem um período para atualização do depósito de feromônio, e isso pode depender de encontrar uma ou não uma solução, né?
Então, tipicamente, nos nossos modelos artificiais, a gente vai fazer o seguinte: a gente pega a formiga, faz lá um caminho com ela, depois de avaliar esse caminho, se ele é bom ou se ele é ruim, a gente volta com a formiga depositando feromônio. Tá? Então, ela deposita o feromônio sempre na volta. Isso não é muito diferente da formiga natural, porque ela também, né? Ela, ela deposita mesmo a maior quantidade de feromônio na volta, depois que ela encontrou uma boa fonte de alimento. Né? E as formigas artificiais também podem apresentar capacidades adicionais, aí, dependendo do modelo. Então, no caso do ACO, ainda tem muita pesquisa em andamento, né, nesse assunto. É um assunto que ele nunca vai estar fechado, né? Sempre aparece alguma nova proposta, como eu falei, né? Como em todos os outros assuntos que a gente viu durante o curso, né? Então, assim, tantos algoritmos genéticos, as redes neurais principalmente, né? Tá tendo muita novidade, né? PSO e também o ACO, eles têm, então, várias versões e extensões dos algoritmos de formigas, tá? Então, como eu sempre digo, né? Você pega aí um congresso dessa área, sempre vai ter alguém lá que está apresentando alguma novidade com relação a esse tipo de algoritmo. É bem difícil, né? Você ver um evento desse que ninguém lá usou o ACO, por exemplo. Sempre tem, pelo menos uma aplicação do ACO tem. Às vezes até do ACO clássico, mas tem. Tá? E vira e mexe tem alguém propondo algo novo, né? Alguém propondo uma modificação, alguém propondo fazer alguma coisa diferente para resolver algum problema específico. Então, para entender o ACO, primeiro a gente vai ver um modelo bem simples, tá? Um modelo mais simplificado, que é para ajudar a entender os conceitos básicos. Esse modelo simples não é recomendável para qualquer problema, porque ele não tem tanta capacidade. Ele é mais para entender mesmo. Tá? Depois a gente parte para os mais complexos. Então vamos ver aqui o ACO simples. Ó. Dado um grafo G que tem vértices e arestas, né, um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, o caminho mais curto entre um dado par de vértices ele pode ser encontrado. Como, né? Então, por exemplo, ó, você tem aqui uma origem e um destino. Tem vários caminhos que você pode fazer aqui para chegar até esse destino, certo? Você pode ir por aqui, você pode ir por aqui, você pode fazer isso aqui, tá? Tem várias formas aí de caminhar por esse grafo. Mas o caminho mais curto, tá claro que é esse aqui, certo? Então a ideia é que o ACO consiga encontrar esse caminho mais curto. Como que ele faz isso? Com feromônio artificial. Cada aresta, que a gente chama de IJ aqui no caso, né? Cada aresta de um dado nó para um outro nó, de um nó I para um nó J, tem uma variável que é a tal de IJ, que vai ser chamada trilha de feromônio artificial, ou simplesmente feromônio. Tá? Então, cada trilha vai ter o seu feromônio, pouco ou muito ou nenhum. Tá? E aí, cada formiga é capaz de marcar uma aresta com feromônio e farejar. Tá? Ler o feromônio da aresta. Tá? Então, ela pode depositar e pode ler quanto que foi depositado ali. E aí as formigas elas se movimentam, certo? Então elas vão de um nó para o outro, sempre escolhendo um dentre os nós que são vizinhos. Tá? Ela sempre vai para um nó vizinho, para um nó que existe uma aresta. Né? Então, se ela está aqui na origem, opa, desculpa. Se ela está aqui na origem, ela pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá. Tem 3 opções. Se ela está aqui no meio, ela já tem 5 opções. Né? Então ela vai escolher um dos vizinhos. O nível de feromônio dos vizinhos vai ser usado pela formiga para ela decidir de forma probabilística para qual nó ela vai. Como que ela escolhe isso? Ela vai ter uma probabilidade. Então, assim, a formiga K tem a probabilidade, tem uma probabilidade de ir do nó I para o nó J no tempo T. Tá? Essa probabilidade é dada pelo tal de IJ
no tempo t, tal de J é o nível de feromônio da aresta. E esse nível de feromônio vai ser dividido pelo total de feromônio em todos os vizinhos. Tá? Então, aqui é só para normalizar, né? Só para a probabilidade ficar entre 0 e 1 e a soma ser 1. Né? Então, de cada vizinho, vamos supor que tem lá 3 vizinhos. Então, você vai ver o nível de feromônio do primeiro vizinho, do segundo, do terceiro. Tá? E aí você divide isso daqui pela soma dos 3. E assim você tem, então, a probabilidade de ir em cada um desses 3 vizinhos. Tá? De acordo com o nível de feromônio. Quanto mais feromônio, mais chance daquele vizinho ser escolhido. Quanto mais feromônio na aresta. A probabilidade é 0 se não for vizinho. Né? Então, isso daqui é para todo J que é vizinho do I. Que está na vizinhança do I. Aí você vai somar os tal IJ. Então, se o J está na vizinhança do I, né, no NI, ele vai ter essa probabilidade aqui. Caso contrário, 0. Quer dizer, esse cara aqui, vamos supor que você está aqui na origem. Então, esses 3 têm probabilidades, dadas pelos feromônios que estão nas trilhas. Esse não tem 0 chance, porque não tem uma aresta direta aqui para chegar neles. Né? Então, eles não serão considerados. Tá? Por isso que é 0 aqui. A formiga ela pode não incluir no NI, na vizinhança que ela está considerando, o nó de onde ela veio. Tá? O nó de onde ela estava anteriormente. Uma memória que ela tem. Então vamos supor, a formiga está aqui, ela estava aqui e veio para cá. Aí ela tem que escolher o próximo passo. Ela teria, teoricamente, 5 opções. 1, 2, 3, 4, 5. Mas a quinta opção, essa opção aqui, é voltar para onde ela estava. Então, o que ela faz? Ela não considera, ela considera só essas outras 4. Então, a chance de voltar para cá é 0. Então, isso evita o retorno ao predecessor. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes acontece, né, de você chegar num nó que não tem outro vizinho. Que o único caminho de volta é o caminho de onde você veio. Então, nesse caso, você tem que aceitar voltar, né? Então, tem que tratar essa exceção aí, né? Você também pode ter uma lista de nós já visitados. Então, assim, uma outra alternativa é a formiga memorizar aonde ela já passou. E assim ela não volta naquele nó aonde ela já passou. A menos que não tenha opção. Às vezes acontece, né? Então vamos supor, a formiga veio daqui para cá. Aí ela veio para cá. Aí ela veio para cá. Ela chegou num ponto que ela só tem 3 opções e as 3 ela já passou. Aí não tem o que fazer, né? Ela vai ter que ou voltar aqui, ou voltar aqui, ou voltar aqui. Então tem que tratar essa exceção. Você pode usar uma lista de vizinhos já visitados, mas tem que tomar cuidado para tratar a exceção, que é o caso que não tem uma opção que não foi visitada ainda. Quando isso não acontece, se você tem um gráfico completo, que está todo mundo ligado com todo mundo, isso, cara, cacheiro viajante. No caso do cacheiro viajante, por exemplo, a gente pode conectar qualquer cidade com qualquer cidade. Então aí não tem esse problema, porque você sempre pode ir para uma nova cidade, considerando que todas estejam ligadas, né, na forma clássica de tratar. Se for assim, se nem todas as cidades têm uma ligação, que é o caso do mundo real, né? Nem sempre tem uma estrada de uma cidade para outra, aí você tem que tratar a exceção, né? Quando não tem alternativa, tem que pegar a mesma estrada que já foi visitada. Né? Então a ideia é ter uma lista de não visitar nós já visitados, a menos que não tenha outra opção. Se não tem outra opção, aí tem que visitar. E aí também tem a alternativa, né, de eliminar loops, né? Se você pode, daí na hora de voltar com a formiga, eliminar os loops. Se tiver um loop, você elimina. Como que é feito o depósito de feromônio? Quando ele
Quando passa por uma aresta IJ, a formiga deposita algum feromônio nessa aresta. Então, o nível de feromônio que ela deposita, ele vai ser atualizado da seguinte forma: é o tal de IJ, vai ser o tal de IJ mais o delta tal. Tá? Você poderia colocar aqui tal de J de T mais 1 é igual ao tal de J de T mais o delta tal. Quem é delta tal? Delta tal é a quantidade de feromônio que foi depositada pela formiga. Tá? Pode ser uma função do tamanho total da trilha percorrida, que quanto menor a trilha, mais feromônio depositado. Tá? Então, é uma forma de fazer. A ideia é que tem um reforço positivo. Então, quando você deposita feromônio numa aresta, a formiga aumenta a chance dessa aresta ser selecionada por outra formiga. Então, em outras palavras, reforça a trilha que passa por essa aresta. Esse reforço positivo favorece você selecionar os caminhos mais curtos. Então, o ideal é você fazer o depósito do feromônio na volta. Né? Cada formiga sai, faz um caminho, por exemplo, da origem até o destino desejado, e aí você vai avaliar essa trilha, né? Vai ver o quão boa ela é, quão rápida ela é, né? O que você está querendo encontrar? Normalmente você está querendo encontrar a trilha mais curta, que passou pela menor quantidade de nós. Ou se as suas arestas têm peso, tem um custo associado com a aresta, por exemplo, em redes de computadores, você pode ter custo associado. Um provedor, ele pode ter vários links com um provedor local, ele pode ter vários links com outros provedores maiores. Né? Então ele compra lá o acesso de um provedor, de outro provedor. Só que o que acontece muitas vezes? Muitas vezes o que você. O custo de ir até um determinado nó é maior por um caminho do que por outro. Tá? Às vezes você tem dos provedores de maior porte, né, a quem ele está conectado, um cobra mais, outro cobra menos. Um cobra por tráfego, o outro cobra um valor fixo pela largura de banda, digamos assim. Tá? Então, mesmo em casa, em empresa, a gente pode ter isso. Né? Muitas vezes, empresas têm lá um roteador com redundância. Então, você tem lá uma fibra ótica que é usada na maior parte do tempo, e tem um outro caminho que é por 3G, por 4G, por 5G. Né? Esse 3G, 4G, 5G, ele cobra por dado trafegado. Então você evita ele, você só usa ele quando caiu o outro link. Né? Quando caiu o link principal, aí você usa esse reserva que tem uma cobrança. Então, na hora de encontrar o menor caminho, você pode ter colocar um custo para cada aresta, né? De forma que as arestas que têm um custo menor financeiro vai ter um custo menor no algoritmo também. Independente disso, se você vai da origem até o destino que você estava querendo, você tem que ter como avaliar se esse caminho é bom ou ruim. Seja pela quantidade de salto, seja pela soma do custo acumulado. Você avalia se esse caminho é bom ou ruim. E aí você deposita, então, uma quantidade de feromônio que é inversamente proporcional ao tamanho da trilha. Quanto melhor a trilha, mais feromônio. Quanto pior a trilha, menos feromônio. As formigas, elas podem, então, fazer as suas trilhas em paralelo, de modo que os feromônios depositados no retorno só influenciam a próxima iteração. Então, assim, você pode, se você for fazer lá um laço for para mandar cada formiga, você pode mandar cada formiga para o destino e depois você deposita os feromônios na volta. Você vai com todas. Na prática seria, você vai com todas de uma vez, volta com todas de uma vez, depositando feromônio. Vantagem de fazer isso é evitar reforçar, né? De repente, se você move uma formiga de cada vez, a primeira formiga reforça, já vai fazer uma trilha. A segunda já vai ter mais chance de pegar essa trilha da primeira do que fazer uma trilha nova, né? Então, para evitar isso, a gente pode fazer em paralelo. Tá? Pode ser em paralelo na prática mesmo, né? Hoje que a gente tem múltiplos processadores, é até uma boa para acelerar o processamento do algoritmo. Você calcula N soluções simultaneamente, uma em cada núcleo de processador, por exemplo. E depois você faz a atualização do feromônio. Ou se você quiser fazer da maneira single core, né, usando um núcleo só,
sem usar programação paralela, você vai fazer um for para cada formiga, né? Mas nada impede que você faça um for já paralelizado para que as formigas vão juntas, porque como elas só depositam na volta o feromônio, na ida não tem condição de corrida, né? Ninguém vai atualizar a trilha de feromônio na ida. Então, esse ACO simples, ele é capaz de selecionar a rota mais curta entre o ninho e a fonte de alimento numa situação simples. Agora, conforme o grafo vai ficando mais complexo, ele também vai ficando mais instável, tá? Então, não recomendo esse ACO simples para problemas complexos, certo? Se vocês forem ver lá no livro do, do Leandro, né? Ele não fala do delta tal ali, né? A impressão que dá ali é de um delta tal fixo, né? Mas eu recomendo sempre usar esse delta tal proporcional à qualidade da solução, né? Que acho que isso ajuda bastante a encontrar o menor caminho, tá? Então, assim, você pode pegar um delta, um valor fixo e dividir pela quantidade de arestas que tem no caminho, por exemplo. Tá? Você pega lá um delta tal fixo, o caminho que tem 3 arestas, você vai pôr 1/3 desse feromônio fixo em cada aresta. O caminho que tem 10 arestas, você coloca 1/10 em cada aresta. Então, dessa forma, você vai estar colocando mais feromônio. Você vai estar colocando a mesma quantidade de feromônio em todos os caminhos. Mas no caminho mais longo, ele vai estar mais pulverizado, né? Ele vai ser dividido por mais arestas. No caminho mais curto, ele vai estar sendo menos pulverizado, ele vai estar mais concentrado nessas arestas que fazem parte desse caminho mais curto, tá? Bom, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso ACO simples, se a gente quiser deixar ele mais robusto, né? A gente pode implementar a evaporação do feromônio. Isso já permite tratar grafos mais complexos. Isso evita que você tenha uma convergência rápida de todas as formigas por um caminho subótimo. Sem evaporação, pode acontecer algum viés, né? Pode ser que na primeira rodada, na primeira iteração, algumas formigas tomem lá um caminho que não é tão bom, mas por conta das próximas formigas virem reforçando, 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 esse caminho subótimo acaba predominando. Então, como que você evita isso? Deixando o feromônio evaporar. Tá? Como que você evapora feromônio? Você leva todas as formigas para o ninho, do ninho para a fonte de alimento, volta depositando feromônio. Depois, antes da próxima iteração, você dá uma evaporada geral em todos os nós, tanto em todas as arestas, tanto as que foram usadas quanto as que não foram. Né? Então você vai e evapora um pouquinho de cada uma. Como que eu evaporo? Eu pego o nível de feromônio que tem lá e multiplico por 1 menos Rho. Rho vai algo entre 0 e 1. Então é a taxa de decaimento do feromônio. Em geral, eu vou querer usar um Rho pequenininho aqui, né? Para não reduzir muito, né? Então, se eu usar aqui um Rho igual a 0,1, isso quer dizer que 90% do feromônio, 10% evapora, 90% fica em cada interação. Agora, se eu usar um Rho muito grande aqui, né? Um Rho próximo de 1, aí eu vou estar evaporando muito feromônio, não é bom, né? Agora, aqui tem um ponto bastante importante. Feromônio evaporando acontece na natureza? Acontece. Formiga passa, deixou o feromônio não vai ficar lá para sempre. Ele vai eventualmente evaporar, ser lavado pela chuva, né? Ele vai eventualmente sumir dali. A questão é que o tempo que a formiga leva para explorar uma fonte de alimento não é suficiente para esse feromônio evaporar em quantidade significativa. Tá? Então, não acontece na prática. Formigas reais não contam com, apesar de acontecer a evaporação, ela acontece numa escala tão pequena que não faz diferença. Tá? Então, assim, quando esse feromônio realmente estiver evaporado, ela já não vai mais estar usando a trilha já vai estar completa, enfim. Já vai estar explorado, né, a fonte, e assim por diante. Então, isso é algo que a gente coloca na formiga artificial que não tem na formiga real.
Ah, mas se não tem na real, por que que não tem na real? Porque provavelmente a formiga real ela está resolvendo o problema dela, que é encontrar comida, certo? Para ela é suficiente aquilo que ela faz, né? Não precisa ter evaporação ali para atrapalhar, porque é um problema mais simples. Agora, a gente está resolvendo problemas mais complexos, redes de computadores, distribuição de energia. Aí a evaporação acaba se tornando importante. Então, para que evaporar feromônio? Para favorecer a exploração de caminhos diferentes durante a busca, assim. Você dá chance para outros caminhos, né? Evaporando o caminho lá que. De repente, um caminho no começo que foi tomado que não é muito bom, e se ele não for mais sendo tomado, ele vai evaporando. Vai chegar uma hora que ele fica irrelevante, né? Então, assim, você pode esquecer um erro, esquecer um caminho ruim que foi feito no passado. Se de repente, no começo, às vezes, tem lá um caminho que estava predominando, mas aparece um caminho muito. Uma formiga, de repente, acha um caminho bem melhor. Quer dizer, a gente não quer aquele caminho subótimo interferir no resto da vida ali do algoritmo, né? Então, o que acontece? Esse caminho novo começa a atrair mais formigas, mais feromônio. O caminho velho começa a evaporar, e eventualmente deixa de ser importante. E assim, a quantidade máxima de feromônio que está presente num caminho também não vai assumir nunca um valor muito elevado. Com a evaporação compensando isso, né? Bom, então vamos ver aqui um exemplo simples, né, com o ACO. Então coloquei um grafo ali que é bastante simples, né? 4 nós só para ficar fácil da gente enxergar aqui e calcular manualmente, tá? Vamos fazer isso aqui à mão. Então aqui temos o ponto de origem que é 1, o ponto de destino que é 4. Temos que achar o menor caminho entre 1 e 4, que obviamente, né, para a gente que está vendo aqui, é essa aresta que vem direto de 1 a 4. Mas temos outros caminhos, como 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, né? E, enfim, a gente tem que achar o menor com as formigas. Então, o que a gente vai fazer? Em cada iteração, a gente vai construir um caminho, uma solução, para cada formiga, da origem até o destino. Destino é a fonte de alimento, né? As arestas vão ser visitadas, vão ser escolhidas aleatoriamente, com um peso que é proporcional à quantidade de feromônio que está ali naquela aresta. Aí a gente vai evaporar o feromônio de todas as arestas, uma vez em cada iteração, e cada formiga vai depositar o feromônio na aresta que faz parte da sua solução, o retorno ao ninho. A quantidade vai ser proporcional à qualidade dessa solução. Então, nesse caso, a quantidade de feromônio depositado no caminho vai ser constante e dividida pela quantidade de aresta que está presente na solução. Aquele negócio que eu falei, né? Para cada caminho eu vou depositar uma quantidade X de feromônio, mas eu vou dividir essa quantidade pelas arestas. Então, quanto mais arestas, vai ter menos para cada aresta. Então, as melhores. Por que eu quero fazer isso? Porque a melhor solução é a que tem menos aresta. Notação. Então, PK de J é a probabilidade da formiga K no nó I ir para o nó J. Tal de IJ é o nível de feromônio da aresta IJ. T é a iteração, é um instante no tempo. NI é o conjunto de vizinhos diretos do nó I. Vizinho direto é aquele que tem uma aresta entre eles. Tal zero é a quantidade inicial, em T igual a zero, de feromônio de todas as arestas. Então, assim, eu começo com uma quantidade de feromônio em cada aresta. Isso é só para evitar uma divisão por zero, tá? Poderia começar com 0 de feromônio em cada aresta. Mas aí eu tenho que lembrar de não dividir por 0 depois, né? Então, T0 pode ser um valor, pode ser 1, pode ser um valor muito pequeno. Você põe lá um valor pequenininho, né? Rho é a taxa de evaporação. Delta de tal e K é a quantidade de feromônio que eu vou colocar na aresta IK. Aqui a formiga K vai colocar na aresta IK. IJ. Tá? E LK é a quantidade de arestas no caminho percorrido pela formiga K. Tá? Tem bastante notação aqui, mas a gente vai pegando ela com o tempo. Tá? Então vamos começar aqui. Ó. No primeiro instante de tempo, eu tenho 4 formigas. Eu vou definir tal zero, que é a quantidade de feromônio inicial, como 1. Então, de início, cada aresta
vai ter 1 de feromônio. Quantidade de feromônio é 1. Uma unidade. Tal de 1, 2, 1, 3, 1, 4, cada aresta é tudo 1. O Rho vai ser 0,5. O Rho é evaporação, lembra disso. Então, estou colocando uma evaporação até agressiva. A cada instante de tempo, o feromônio cai pela metade. Tá? E o delta tal de JK, quer dizer, quanto feromônio que a formiga K vai colocar numa aresta que faz parte do caminho dela, vai ser 1 dividido por LK, quer dizer, vai ser 1 dividido pela quantidade, é uma quantidade 1 de feromônio, uma unidade de feromônio, dividida pelas arestas dessa solução. Então, se tiver uma aresta é 1, se tiver duas é meio para cada, se tiver 3 é 0,33 para cada, se tiver 4 é 0,25 para cada e assim por diante. Tá? Então vamos lá. Primeira formiga. Ela tem que escolher entre 2, 4 ou 3. A probabilidade, como todo mundo tem a mesma quantidade de feromônio, a probabilidade vai ser 0,33 para cada um. Certo? Vamos supor que, dadas essas probabilidades, a formiga jogou lá o dado, né, e chegou à conclusão que ela deve tomar essa aresta aqui, ó. A 1, 2. Bom, agora ela veio aqui então em 2. Quando ela vem em 2, ela tem a opção de ir para 3 ou ir para 4. Qual que é a chance de cada um? Tal de 2, 3 é 1, tal de 2, 4 é 1, então a mesma chance para os dois, meio. Jogou lá o dado e escolheu o caminho que vai até 4. Tá? Bom, chegou ao destino. Então ela tem um caminho que teve distância 2. Né? Passou por uma aresta, duas arestas. O que ela vai fazer na hora que ela for reforçar o seu feromônio aqui, né? Na volta, ela vai colocar meio feromônio aqui nessa aresta e meio nessa. Tá? Então, meio em cada uma. A segunda formiga escolheu ir direto para 4. Então, já chegou ao destino. E ela vai, então, reforçar essa trilha colocando uma unidade de feromônio nela. A formiga 3 também escolheu vir direto para o 4. Também vai colocar uma unidade de feromônio nessa aresta. A formiga 4 escolheu ir para 2, igual a 1. E depois da 2, ela escolheu vir para 4. Então, ela vai pôr meia unidade de feromônio em cada uma dessas arestas aqui. Então, agora a gente vai fazer o depósito do feromônio e a evaporação. Já vamos fazer tudo de uma vez só. Tá? Então, vamos pegar a quantidade de feromônio que tinha e multiplicar por 1 menos Rho. Então, multiplicar por meio. Então, é 1 vezes meio mais, no caso do tal de 1, 2. Mais esse meio aqui e mais esse meio aqui. Então, tá aqui meio e meio. Deu 1,5. Tal de 1, 3 evaporou e ninguém passou na tal de 1, 3, né? Então, ficou com 1,5. A tal de 1, 4 evapora, pega um daqui e um daqui. Ficou com 2,5. Tal de 2, 3. Tal de 2, 3. Ninguém pegou tal de 2, 3. Então, ela evapora e fica com 1,5. Tal de 2, 4 evapora, soma esse meio e soma esse meio aqui. E a tal de 3, 4 também ninguém pegou 3, 4, então só evapora e fica em meio. Beleza? Então, acabou nossa primeira iteração. E os valores de feromônio, que era tudo 1, foi atualizado para esses valores aqui. Ó. Então, agora vamos para o tempo 2. No tempo 2, a formiga 1, agora ela muda as chances aqui. Né? Ela pode ir para o 2, para o 3 ou para o 4. A chance de ir para 1, 2, então você tem que somar as probabilidades. Né? É 1, 2, que é 1,5. A 1, 3 é meio. E a 1, 4 é 2,5. Então, quer dizer, você tem que pegar a soma disso, que vai ser 4,5. E 4,5, então, você divide 1,5 por 4,5 vai dar 0,33. Meio por 4,5 vai dar 0,11.
2,5 por 4,5 vai dar 0,56. Então, essas são as chances. Tá? Então, ela poderia tomar que tem menos chance? Poderia, mas a chance maior é dessa daqui, né? E foi o que aconteceu. Ela acabou pegando a de 1,4 aqui. Então, ela pegou o caminho direto aqui. Né? Nesse caminho direto, ela vai reforçar com uma unidade. Formiga 2. Formiga 2 tem essas opções aqui, as mesmas, né? Então, inicialmente é tudo igual, né? Para cada formiga vai ter as mesmas probabilidades. Né? Então, a formiga 2 também escolheu ir direto para 1,4. A formiga 3 também escolheu direto. E a formiga 4 acabou escolhendo ir para 1,2. E depois, chegando em 1,2, ele tinha 25% de chance de ir para 3 e 75% de ir para 4. Ele preferiu ir para 4. Tá? Então, os reforços. Todo mundo que foi direto aqui é 1, né? E essa daqui que foi 2 arestas, então ela reforça meio em cada uma. Aí vem os reforços, né? Então, tal de 1,2, de 1 e 2, evapora, né? Aqui está evaporando. E está somando esse meio aqui. Esse meio vem para cá. Deu 1,25. Tal de 1,3. Ninguém tomou tal de 1,3, então só evaporou, veio para 0,25. Tal de 1,4, evapora, soma esse 1, esse 1, esse 1. Então deu 4,25. Tal de 2,3. Evapora e ninguém tomou ele nesse tempo, então ficou 0,25. Tal de 2,4. Evapora, soma esse meio aqui e dá 1,25. E o tal 3,4 também ninguém foi por ele, então ele só evapora. Tudo bem? Tempo 3. No tempo 3, agora, novos feromônios aqui, né? Os últimos calculados, né? Os últimos níveis calculados. E isso vai me dar agora, né? Como 1,4 está com um valor muito maior do que os outros dois, né? Então, ele predomina, né? Ele tem 74% de chance. Acabou que as 4 formigas escolheram ele. Tá? Eu fiz isso daqui realmente, tá? Não fui colocando aleatório, não. Fui fazendo realmente um gerador aí para escolher. E as 4 formigas escolheram, então, esse caminho aqui. Né? Então, nesse caso, todas vão reforçar em 1. E aí vai. Todos os evaporam só, né? Todos aqui evaporam, com exceção desse caminho que vai ser reforçado. Vai passar de 4,25 para 6,12. Os outros vão todos reduzir. Bom, já nota-se que está, né, tá convergindo, né? Todas as formigas tomaram esse caminho, então eu vou parar por aqui, né? Tá razoável perceber que não vai mais mudar o cenário, né? 1,4 predominou. E é o ótimo, né? Então, deu certo. Dúvidas até aqui? Bom, esse exemplo, né? Parece que a gente teve sorte, né? Fala assim, logo no começo, metade das formigas já pegaram o caminho ótimo, né? Mas e se nenhuma formiga tivesse escolhido o caminho ótimo na primeira iteração? O algoritmo ainda seria capaz de esquecer o caminho subótimo e encontrar o caminho ótimo? Vamos ver. Então, essa aqui de propósito, eu peguei as formigas e não deixei elas tomarem o caminho 1,4 aqui. Quando tomava 1,4, eu sorteava de novo, tá? Então foi o único viés que eu introduzi. Na primeira iteração, eu não deixei elas pegarem esse vértice aqui, tá? Que eu grifei aqui. Eu fiz elas sempre pegarem outro caminho. Então, nesse caso, a formiga A1, A2, A3 e A4, A1 e A4 foram para 2. E a 2 e A3 foram para 3. Então, o que aconteceu? A formiga 1, quando ela chegou em 2, ela teve que escolher entre 3 e 4, acabou indo para 4. A 3 fez a mesma coisa, ela chegou em 3 aqui, também optou por ir para 4. A 3 é que fez um caminho maior que todo mundo, que ela veio do 1 para o 3, do 3 para o 2 e do 2 para o 4.
E a formiga 4 fez o caminho para 2 e depois para 4. Então aí vem os reforços de feromônio. Reforçamos trilha 1 e 2, 2 e 4. Essa aqui a 1 e 3 e a 3 e 4. Essa a 1 e 3, a 2 e 3 e a 2 e 4 que ela usou. E essa 1, 2, a 2 e 4, também reforçada pela formiga 4. Aí a gente faz as evaporações. E olha aí que interessante, né? Como ninguém pegou a 1,4, a 1,4 vai cair para meio. Vai ficar a trilha mais fraca de todas. Todas as outras já foram reforçadas. Ó. E agora, né? Será que o algoritmo consegue se recuperar tendo ninguém escolhido o caminho ótimo? E é isso que eu vou testar. Então, na iteração 2, o que aconteceu? Aqui a grossura das arestas está indicando a quantidade de feromônio, né? Está proporcional. Eu coloquei o tamanho da aresta proporcional. Pois bem, né? Então já temos aqui uma certa predominância desse caminho. A formiga 1 acabou tomando esse caminho. A formiga 2 também. A formiga 3, apesar de ter só 13% de chance de tomar esse caminho, ela tomou. Não roubei, não, tá? Foi lá no sorteio mesmo, aconteceu isso. Ela tomou esse caminho. Formiga 4 tomou o caminho de 1 para 2 e de 2 para 4. Ela reforçou. Então, 3 formigas acabaram reforçando o caminho que já era melhor, né? Até então. Só uma que tomou esse caminho que, apesar de a gente saber que ele é o melhor, né? No momento ele está desfavorável, né? Está com pouco feromônio. Fazendo aqui os cálculos de feromônio, todo mundo recebe. Essa daqui recebe um pouco mais, porque, né? Foi uma única aresta. E depois disso, com evaporações e tudo mais, ainda está desfavorável para tal de 1,4, né, que está com 1,25. Enquanto que as outras aqui, né, a tal de 1,2 e a tal de 2,4 estão com valores acima de 2, 2,5, 2,42. Né? Bom, e agora? O que vai acontecer no tempo 3? No tempo 3, aumentou um pouquinho a chance da 1,4 e acabou que duas das formigas acabaram pegando esse caminho, que tinha 28% de chance agora. E outras duas pegaram o caminho que tinha 57% de chance no início e 83% aqui, né? E aí atualiza-se os feromônios e agora sim o tal de 1,4 já toma a frente, ó. Porque como o reforço dele foi o dobrado, né, em relação às demais, então ele acabou tomando a frente, né? E aí acontece o que a gente já espera, né? Na próxima iteração, 3 formigas já tomam esse caminho que tem mais chance, só uma formiga opta pelo caminho de 1 a 2 e depois ainda, interessante, né? Mesmo tendo só 10% de chance, ela foi de 2 para 3. E aí depois ela foi para 4. E aí vem os reforços. Chega nessa situação. Em tal igual a 5, já 3 formigas já tomam o caminho ótimo, só uma que ainda vai por 1,2 e depois para 2, de 2 para 3 e depois de 3 para 4. Acabou acontecendo de novo do caminho que não era o preferido, né? Acabar sendo tomado. E aí ela foi, então, reforçou aqui. Esses são os novos caminhos aqui. Quando eu chego no tempo 6, aí há uma convergência, né? Aí todas as formigas acabaram tomando o caminho ótimo, porque já tinha 82% de chance, né? E aí eu parei aqui, tá? Poderia continuar, mas eventualmente ia chegar aqui próximo de 100% de chance. Né? Bom, se ninguém tem mais dúvidas, então chegou a hora de pôr a mão na massa, né? Chegou o exercício para vocês. Nesse exercício, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz. Pode fazer manualmente, não precisa implementar nada. Papel e caneta e um gerador de números aleatórios aí. Vocês podem usar no computador, né? Caso vocês não queiram ficar jogando a moeda um monte de vezes aí. Então, o que vocês vão fazer? Vão usar 5 formigas para achar o menor caminho entre o vértice 1 e o 4.
Mesmo problema anterior, só que dessa vez não tem aresta entre 1 e 4. Ó, tá? Então, assim, vocês vão ter dois melhores caminhos aqui. E eu tô curioso para saber se as formigas vão escolher um ou o outro, ou se elas vão ficar o tempo todo divididas entre os dois, tá? Parâmetros iniciais. O tal zero vai ser 1, o ρ vai ser meio, então cada interação vai evaporar metade do feromônio. E, novamente, vocês vão depositar na trilha 1 dividido pelo tamanho da trilha, né? Então, se a trilha tiver tamanho 2, deposita meio em cada um. Se tiver tamanho 3, deposita 0,33 em cada um. E essas são as únicas opções, na verdade. Né? Não vai ter trilha de tamanho 1 nem maior do que 3. Então, é isso. Vocês podem fazer. Eu estou aqui aguardando aí vocês conseguirem resolver. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui. Tem então algumas observações, tá? Que são as seguintes: poucas formigas podem fazer com que o algoritmo convirja para caminhos mais longos, por causa da aleatoriedade nas primeiras decisões, né? Então, assim, inclusive nos nossos exemplos aqui, 5 formigas foi pouco para ficar fácil de fazer aqui, né? Para poder mostrar no slide. Mas em problemas reais, a gente normalmente vai usar mais formigas, justamente para evitar, né, que se você usar poucas, né, elas vão escolher um caminho aleatório. E de repente, esse aleatório vai ficar, esse que foi escolhido na primeira, vai ser reforçado nas demais e acabar correndo o risco de convergir para um caminho mais longo. Então, quanto mais formiga aí, né, menos chance disso acontecer, porque como é aleatório, né, várias formigas elas vão, e como tem probabilidade maior para os caminhos mais curtos, com várias formigas a chance é maior de que mais formigas tomem o caminho mais curto. Então, assim, melhora quando mais formigas são utilizadas, mas também tem que tomar cuidado com o excesso de formiga, né? Que poderia reforçar caminho subótimo, além de principalmente aumentar o tempo de execução, tá? Então, quanto mais formiga, mais tempo também, né? Então, assim, a gente também deve tentar sempre depositar a quantidade de feromônio que é proporcional à qualidade da solução, porque isso melhora o desempenho do algoritmo, né? Se você colocar um valor fixo, você não vai conseguir dar a vantagem necessária para o caminho mais curto. E tem a questão também da evaporação do feromônio, que também atrasa a convergência, né? E reduz o risco de encontrar um caminho que seja subótimo, né? Como vai estar sempre evaporando um pouco do feromônio e isso reduz um pouco a dominância de um caminho subótimo que possa ter sido escolhido. Bom, falar agora de um algoritmo ACO de propósito geral, né? Um algoritmo ACO ele vai alternar a aplicação de dois procedimentos, que é construir e modificar soluções paralelas, né, que foi meio que a gente fez ali, e atualizar a trilha de feromônios. Também foi o que a gente fez. Então, independente do problema, é isso que a gente vai ter que fazer: construir um caminho, construir soluções de maneira paralela a várias formigas e depois atualizar as trilhas. N formigas vão construir e modificar N soluções em paralelo para o problema em questão. E a probabilidade, então, de uma aresta ser inclusa na solução, ela é função. Até agora a gente trabalhou só com feromônio, né? Mas a gente pode incluir uma outra medida que é o desejo heurístico. Tá? O que é o desejo heurístico? É uma preferência, uma atratividade de uma determinada aresta, desde o início. É um valor que ele vai ser definido já ali na hora que você monta o grafo. É diferente do feromônio, que ele vai estar sendo atualizado toda hora. Então, o desejo heurístico, ele é algo que você já sabe do problema que você vai embutir ali. Tá? Então, por exemplo, se você está escolhendo caminhos mais curtos, o desejo heurístico pode ser o inverso da distância entre um par de nós. Ali a gente trabalhou com um nós que a distância que não tem peso na aresta. Todas as distâncias eram iguais. Mas em muitos problemas de grafos, a gente trabalha com distância. Por exemplo, o caixeiro viajante tem uma cidade, entre uma cidade e outra tem uma distância, né? E essa distância em quilômetros, né? Você pode pegar essa quilometragem e traduzir isso para desejo heurístico. E aí você vai ter preferência para caminhos, né, para fazer saltos menores, né? Então, de repente, eu preciso
fazer um caminho de Rio Claro a São Paulo. Né? Então, qual que é a próxima cidade que eu vou escolher saindo de Rio Claro? Se eu escolher uma cidade muito distante, né? Eu vou escolher São Carlos, que é do lado oposto a São Paulo. Então, assim, provavelmente não é uma boa escolha, né? Quais são as boas escolhas do ponto de vista de desejo heurístico? Seriam as próximas, né? Corumbataí, Santa Gertrudes, as cidades que estão aqui próximas de Rio Claro, que seriam um primeiro passo natural, mais curto, e daí dessas outras cidades eu poderia ir saltando até chegar em São Paulo, né? Então faz sentido, dependendo do problema, você colocar esse custo. Numa rede de computador, você poderia colocar, por exemplo, a largura de banda, ou o custo mesmo do nó, se for um provedor que está pagando, ou a largura de banda, por exemplo. Então, já tive ocasiões em que eu estava com dois provedores, né? Não tinha nenhum confiável, e na falta de um confiável, eu preferi contratar dois que não eram lá muito confiáveis, mas que dificilmente os dois caíam ao mesmo tempo. E aí eu tive que colocar aqui um balanceador de carga para poder, né, para não desperdiçar um link, né, ficar usando só um e o outro ficar de redundância. Vamos usar os dois juntos. Mas para usar os dois juntos tem uma série de complicações. Então no balanceador de carga eu coloquei lá, ó, olha, o link que tem 10 mega eu vou usar com mais frequência do que o que tem 2. Então vou colocar um, um valor maior, né, no desejo heurístico, no caso, para o caminho de 10 mega, que era na ocasião o meu mais rápido, né? E deixava o outro, que era de uma velocidade menor, para ser usado em outra ocasião, né? Em menos ocasiões, né? Então, a preferência, se fosse aleatório, eu ia preferir o que tem largura maior. Ou poderia usar latência também. Em alguns momentos, configurei lá o roteador para usar latência. Então, ficava medindo latência para um certo alguns endereços, e aquele que estivesse oferecendo latência menor, provavelmente era o menos congestionado, consequentemente, era o que ia ter mais chances de ser escolhido. Né? Então, eu posso usar essa medida como desejo heurístico na hora de montar um caminho. Se eu estivesse configurando uma rede completa, né, eu poderia fazer os caminhos com base no desejo heurístico, representando largura de banda ou latência entre os pares. Né? As quantidades de feromônio nas arestas do grafo, elas são atualizadas, então, em cada iteração, e elas vão ser a função da evaporação e da qualidade das soluções produzidas. Tá? A quantidade de feromônio colocado numa aresta, ela tem que ser proporcional à qualidade da solução que passa por ela. E a evaporação é geral, né? Aí você evapora todos para que nenhum fique muito maior do que os outros e não reforce caminho subótimo. Algumas características básicas, então, que esse algoritmo ACO de propósito geral precisa ter. Ele precisa ter uma colônia de formigas que vai ser usada para construir a solução. Ele precisa ter uma regra de transição probabilística que seja responsável por determinar o próximo nó do grafo para o qual a formiga vai se mover. Ele precisa ter o desejo heurístico que vai influenciar a probabilidade da formiga se mover para um dado nó. E ele precisa ter o nível de feromônio de cada aresta, que vai indicar o quão boa essa aresta é. Então o algoritmo fica assim, ó. Você vai passar para ele inicialmente o número máximo de iterações, o número de formigas aqui, que é o N, e o tal zero, que é a quantidade inicial de feromônio de cada aresta. Então, e vai retornar depois, então, o melhor caminho, né? Ou a melhor solução, que seja. Você vai inicializar, então, os tal de J, cada aresta, com o mesmo tal zero. Foi definido aqui. Inicializa um melhor, a princípio, você joga aí um caminho qualquer, um caminho ruim, um caminho que você quiser, né? A gente vai melhorar ele. Coloca cada formiga K em uma aresta selecionada aleatoriamente. Isso depende do problema, claro, né? Mas se eu estou querendo achar o menor caminho entre dois pares de nó, vou colocar no nó que seria o inicial, né? Mas em problemas gerais, tentando achar o menor caminho para cobrir todos os nós, por exemplo, poderia ser aleatório. E aí eu vou fazer o seguinte, né?
Enquanto o tempo for menor do que o máximo, eu vou fazer o seguinte: para ir de 1 até n, para cada formiga, eu vou construir uma solução aplicando a regra de transição probabilística e menos 1 vezes. Quem é E? E é a quantidade de nós. Tá? Então, se eu vou passar por todos os nós, eu vou aplicando a regra de transição, até eu percorrer todos os nós. Né? A regra é função, então, do tal e do neta. Tá? O feromônio e o desejo heurístico. A gente vai falar dela depois. E E é a quantidade de nós no grafo. Então, você faz isso para todas as formigas, e aí você avalia o custo de cada solução. Se você achou uma solução melhor do que a sua melhor até então, você atualiza a sua melhor. E depois você vai atualizar as trilhas de feromônio, tá? Inclusive evaporando, né? E depois você incrementa o tempo e faz de novo para todas as formigas. Tudo bem? Então, a construção de soluções probabilísticas, elas vão ser influenciadas pelas trilhas de feromônios. Se não tem atualização dos feromônios nas trilhas no caminho para a fonte de alimento, né? Você não tem essa influência na ida, né? É interessante fazer assim. Né? Todas as formigas vão ser enviadas e só na volta você atualiza. Então, não atualiza nada na ida e não atualiza nada até todas as formigas serem processadas. Né? Interessante que a gente faça isso para evitar, então, né, que uma formiga já influencie diretamente na outra, no mesmo instante de tempo. Então, a influência, na verdade, né, o reforço, se acontecer, ele vai acontecer só nas próximas iterações e não logo na primeira, tá? Assim, uma iteração só vai influenciar a próxima, né? Porque você atualiza os feromônios só no final. Só um instante. Aí o caminho de volta, né? O caminho de volta é determinístico. Você volta pelo caminho que você foi. Você pode eliminar os loops, você não precisa ficar considerando o loop, e atualiza o feromônio da trilha. Você também pode evitar o loop a priori, né, não revisitando o nó que já foi visitado. Pelo menos isso nos problemas em que sempre tem uma outra opção, caso de grafos completos. Né? Aí se avalia a qualidade das soluções geradas, de cada formiga. Cada formiga gerou uma solução, ela precisa ser avaliada. Para que eu avalio a solução? Para ver quanto feromônio eu vou pôr na trilha que corresponde àquela solução. E se eu quiser, eu faço a evaporação de feromônio. Não é obrigatório, mas recomendável quando você tem problemas complexos. Né? Bom, isso é o ACO propósito geral. Tá? Para ficar mais claro, vamos fazer um caso específico que é o do caixeiro viajante. Vamos fazer um ACO para resolver o problema do caixeiro viajante. Tá? Então, o problema de encontrar o caminho mais curto do ninho até a fonte de alimento é algo que é similar ao problema do caixeiro viajante, que com certeza você já conhece. Né? Então, esse problema, o viajante tem que encontrar a menor rota, passando por cada cidade, né, por um dado número de cidades, e ele tem que passar por cada uma das cidades apenas uma vez. Essa é a definição clássica dele. Né? O objetivo, então, é minimizar o custo, a distância dessa viagem. Então, fica assim, né? Você tem um conjunto de 12 cidades e você tem uma rota mínima conectando as cidades, né, que você quer encontrar. Então, aqui a gente tem um caso, 12 cidades, e a rota mínima. Tá? Então, quanto mais cidades, esse problema, a complexidade dele cresce exponencialmente. Né? Então, é difícil você fazer por força bruta para muitas cidades, porque fica muito pesado, muito custoso computacionalmente. O TSP, ele foi uma das primeiras tarefas que foram utilizadas para avaliar o ACO. O Dorigo, quando ele construiu o ACO, ele já testou no caixeiro viajante. Por que é um problema interessante para você testar o ACO? Primeiro, porque é um problema de caminho mais curto, para o qual a metáfora de colônia é facilmente adaptada. Segundo, que é um problema NP difícil. Então, um problema que não dá para resolver facilmente com as técnicas tradicionais, explorando todas as soluções. É um problema didático, ele é fácil de entender, é fácil de explicar esse problema, ele é muito usado nas universidades por isso, né? E é um problema que já foi muito estudado. Lá em 96, quando ele estava propondo esse artigo aqui, né?
Lá nos anos 90, o caixeiro viajante já era um problema muito bem explorado. E até hoje ele continua sendo. Então, fica mais fácil de avaliar soluções, né? Comparar um algoritmo nele por conta disso. Quando você aplica o ACO, então, ao TSP, cada formiga vai viajar aleatoriamente de uma cidade para outra, mas ela precisa favorecer cidade próxima. Aí que entra o desejo heurístico. Se você não põe desejo heurístico, ela vai começar a querer saltar de uma cidade para outra distante, voltar para uma próxima, vai ficar um negócio meio aleatório demais. O desejo heurístico já ajuda nisso, porque ela vai sempre dar preferência para cidades próximas, ela vai ter probabilidade maior com cidade próxima. Quando vai de uma cidade para outra, a formiga deposita algum feromônio na trilha, e essa quantidade de feromônio é inversamente proporcional ao tamanho total da rota. Como você precisa do tamanho total da rota, então fica fácil de definir que é melhor você fazer isso na volta, né? Então você faz uma trilha completa e aí você volta ou caminha lá de novo para depositar o feromônio, dependendo da qualidade da rota. Depois que todas as formigas completaram suas viagens, os elos que pertencem ao maior número de rotas vão ter mais feromônios, de rota curta, né, principalmente. Né? Então as arestas, todos os nós, você vai passar por todos os nós, mas não vai passar por todas as arestas, né? Então, as arestas mais usadas por caminhos mais curtos tendem a receber mais feromônios e, consequentemente, serem escolhidas mais vezes nas próximas iterações, nos próximos instantes de tempo. Então, como o feromônio evapora, os elos de rotas que são mais longas, uma aresta que é usada para uma rota mais longa, ela vai ter menos feromônio. Então, ela vai tender a ser menos escolhida. Então, com o tempo, você tende a achar um bom caminho. Né? Então, rota menos reforçada atrai menos formiga na próxima viagem. Repetindo esse processo muitas vezes, você encontra progressivamente rotas mais curtas. Então, aqui você tem um exemplo, né, de como encontrar essa. Essa deve ser a solução melhor, né, no caso. E aqui você tem inicialmente as formigas com muitas arestas aqui, e aos poucos elas vão encontrando arestas, vão tendo arestas mais reforçadas por feromônios e outras menos, com menos feromônio. Passando bastante tempo, você acaba achando uma boa rota. Nota que não necessariamente é a melhor rota, né? Essa aqui, por exemplo, ó, parece não ser tão boa quanto essa, né? Então, não existe garantia de que o ACO vai encontrar a melhor rota para você. Mas, muitas vezes você não quer necessariamente a melhor rota, mas basta ter uma rota boa, né? Então, o TSP ele pode ser definido como um grafo G, com vértices e arestas, onde as cidades são os nós V e as conexões entre as cidades são as arestas Z. Aí você vai calcular a distância euclidiana entre as cidades, cada par de cidades. Qual que é a distância euclidiana entre um par de cidades? Se você imaginar que você está num plano bidimensional, né, vai ser assim que você vai calcular a distância euclidiana. Né? Coordenada x de i menos a coordenada x de j ao quadrado, mais a y de i menos a y de j ao quadrado. Tudo isso elevado a meio, né, ou tirando tirar a raiz quadrada, que dá na mesma, né? Aí você tem a distância euclidiana. E aí você usa a distância euclidiana para definir o desejo heurístico. Então, na transição entre as cidades, para cada formiga, a transição da cidade I para J depende de a cidade já ter sido visitada ou não. Então, a formiga vai precisar ter uma memória para saber a cidade que ela já visitou, para ela não repetir cidade. O problema não permite repetir cidades. Então, você tem lá JIK com uma lista de cidades que ainda vão ser visitadas. Cada vez que você visita uma cidade, você tira ela dessa lista. Você pode usar o inverso da distância DIJ, a distância euclidiana, entre as cidades, para chamar isso de visibilidade. Tá? Então, o desejo heurístico aqui, a gente chama ele de visibilidade. Quer dizer, o quão visível está esse vizinho, quão perto ele está. Né? E aí a gente chama de net J, que vai ser igual a 1 sobre a distância. Então, o inverso da distância. Quanto maior a distância,
menor a visibilidade dessa cidade, certo? E menor o desejo heurístico. A quantidade de feromônio, tal IJ na aresta, vai conectar, então, na aresta que está conectando as cidades, vai ser representada por tal IJ. Aí, então, a probabilidade da formiga K ir da cidade I para a cidade J, ela pode ser dada, então, por essa regra de transição aqui, ó. Então, a formiga K, para ela ir de I para J no tempo T, depende de tal IJ de T, quer dizer, quanto feromônio tem naquela aresta, elevado a alfa, vezes a visibilidade ou desejo heurístico dessa mesma aresta, elevado a beta. Tudo isso se divide pelo somatório dessa mesma coisa aqui de todas as arestas que estão sendo consideradas. Zero para a aresta que não está sendo considerada, quer dizer, a aresta que vai levar um nó que já foi visitado. Né? Então, se o nó já foi visitado, é zero. Se não foi visitado, é esse valor aqui, dividido pelo somatório, só para que a soma das probabilidades seja 1. E que toda probabilidade seja um valor entre 0 e 1. Tá? Então, o tal de J é o nível de feromônio, a gente já viu. O neta de J é a visibilidade ou desejo heurístico. O JIK é a lista de cidades que ainda vai ser visitadas. E alfa e beta é a novidade. Alfa e beta é definido pelo usuário. O que quer dizer esse alfa e beta? É o quanto você prioriza feromônio e o quanto você prioriza visibilidade. Tá? Você precisa escolher esses valores. Se você colocar aqui um valor maior para alfa, quer dizer, eu estou priorizando o feromônio em vez da visibilidade. Se eu colocar um valor maior para beta, eu estou priorizando visibilidade em vez de feromônio. O que mais? Então, quando a formiga atravessa uma aresta, ela deixa um feromônio. A quantidade que ela vai deixar na hora que você for atualizar o feromônio é o delta tal e JK. O delta tal e JK é quanto feromônio a formiga K colocou na aresta IJ. E isso depende de quê? Depende da qualidade da solução. Então, você vai colocar LK de T, que é o tamanho da solução que foi criada, né? Como denominador. Então, assim, quanto maior for a solução, quanto maior for a distância dessa solução, menor vai ser a quantidade de feromônios, porque está aumentando esse denominador. E o numerador é um valor fixo, que é definido pelo usuário. Então, você põe um valor fixo aqui que vai ser dividido vai ser dividido, né? Vai ter como denominador o tamanho desse caminho. Né? Então, quanto maior o caminho, menor é o valor do feromônio que você deposita naquela aresta. Para todas as arestas que estão no caminho. Você não deposita nada na aresta se ela não faz parte do caminho. Né? Se ela não faz parte do caminho, é zero. Então, LKT é o tamanho do caminho TK de T, realizado pela formiga K na interação T. E Q é outro parâmetro que é definido pelo usuário. Então, como que eu atualizo o feromônio, né? Isso aqui esse delta é o delta que cada formiga vai colocar em cada aresta. Então, você tem, para cada aresta, você tem quanto cada formiga colocou. E para cada formiga, você tem quanto ela colocou em cada aresta. Tá? A regra da aresta em si é a seguinte. No tempo T mais 1, né, no próximo tempo, ela vai ter o quê? 1 menos ρ do tal IJ no tempo T, quer dizer, tem a evaporação aqui sendo considerada, mais um delta de tal IJT. Quem que é delta de tal IJT? É a soma do delta de tal IJK para todos os Ks. Né? Então, para cada formiga, definiu lá o quanto ela vai pôr de feromônio. A soma do que todas as formigas colocaram naquela aresta é o que aquela aresta vai realmente receber de feromônio. Tá? Bom, aí ficam aquelas dúvidas, né? Quantas formigas? No caso do caixeiro viajante, o número N de formigas é um parâmetro importante do algoritmo, né? Bom, para qualquer problema, ele é um número importante. Mas no caso do caixeiro viajante, em geral, se usa o número de formigas igual ao número de cidades. Tá? É uma boa tentativa aí. Por que não colocar mais formigas? Porque muita formiga reforça caminho subótimo, pode levar para solução ruim, demora mais.
e pouca formiga resulta em um comportamento cooperativo que é insuficiente, né, por conta da própria taxa de decaimento do feromônio, né? Então, às vezes, elas não conseguem reforçar o suficiente aquela aresta, né? Uma outra coisa que você pode usar são as formigas elitistas, tá? Formiga elitista é um termo que é emprestado dos algoritmos evolucionários. Não existe formiga elitista na natureza, tá? Mas qual que é a ideia? A ideia é que a formiga elitista reforça as arestas que pertencem à melhor rota encontrada até então. Então, assim, como você tem uma certa confiança que aquela rota é boa, você não quer perder ela, né? Você não quer que ela seja esquecida. De repente, corre o risco de nenhuma formiga seguir por aquela rota que até então é a melhor. Então, para evitar que isso aconteça, você cria um certo número de formigas elitistas que elas vão seguir deterministicamente pelo caminho que até então é o melhor. Tá? Então, você vai adicionar aqui B vezes Q, né? B é o número de formiga elitista, vezes Q, que é aquele valor que é pré-definido, né? Dividido pelo L melhor, pelo caminho melhor. E aí você acrescenta esse valor de feromônio nas arestas. Então, equivale a uma formiga determinística que passou ali e pôs o feromônio naquelas arestas do melhor caminho. Tá? Então, no geral, o algoritmo vai ficar assim, ó. Você inicializa tal de IJ. Normalmente você inicializa com o mesmo tal de zero, como falei, né? Você coloca cada formiga K numa cidade selecionada aleatoriamente. E aí você seja a melhor rota encontrada desde o início do algoritmo. E L melhor o tamanho dessa rota. O tamanho da melhor rota. Então, até que não chegue o número máximo de iterações, aqui vale aquela dica que eu dou sempre, né? Número máximo de iterações é o básico, mas você pode colocar aqui uma outra condição, tipo, o melhor caminho não melhorou nas últimas K iterações, X iterações. Aí eu paro o algoritmo também. Posso fazer isso. Né? Bom, aí eu vou fazer para cada formiga e o número de cidades no grafo. Eu vou construir uma rota TK de T aplicando o passo E menos 1 vezes. Então, na cidade I, eu escolho a próxima cidade J com a probabilidade PIJK, que a gente já viu como calcula. Né? E termino. Então, faço uma rota para cada formiga, avalio o tamanho das rotas que cada formiga construiu. Se eu tenho uma rota mais curta do que aquela que é a melhor que eu encontrei até então, eu atualizo o melhor e o L melhor. E aí, para cada aresta, eu vou fazer o seguinte: vou atualizar a trilha de feromônio aplicando a regra do tal IJ T mais 1 igual a 1 menos ρ, TIJT, mais o delta de tal IJT, mais as formigas elitistas. Tá? Mais a regrinha das formigas elitistas, que é o B vezes delta tal de B e J. Como que eu calculo delta tal e JT? Tá aqui, ó. É o somatório dos delta tal e J de cada formiga K. E como que eu calculo o delta tal e JK de cada formiga? Tá aqui, a gente já viu também. É um Q que a gente definiu dividido pelo tamanho da rota que foi construída. Se a aresta faz parte da rota, se não, zero. E para a formiga elitista, como calculo? Da melhor rota, mesmo caso, só que em vez da rota da formiga, eu pego da melhor rota. E atualizo o feromônio delas também. Mas passo para o próximo instante de tempo e começo outra vez. Dúvidas no algoritmo? Bom, então esse algoritmo é de propósito geral para... Esse algoritmo é específico para o TSP, né? Ele está mais voltado para o TSP, de percorrer todas as cidades. E para esse problema específico, as recomendações de parâmetros que são dados pelos autores é a seguinte: é o alfa igual a 1. Então, alfa, quando você calcula lá o feromônio, você vai estar elevando isso a 1, ou seja, vai manter o mesmo valor, enquanto que o desejo heurístico, né, que é o inverso, que nesse caso é a visibilidade, e nesse caso também, né, a visibilidade é o inverso da distância euclidiana, nesse caso a gente está elevando isso a 5. Então, quer dizer, eu estou levando mais em consideração a visibilidade do que os feromônios em si. Esses valores são valores que você pode otimizar para cada problema. Né? Não necessariamente vai funcionar melhor para tudo.
mas são as sugestões dos autores, tá? Aí o Rho ele está sugerindo meio, quer dizer, a evaporação é de metade, né? O feromônio cai pela metade a cada iteração, a cada tempo. Então, o valor de Rho de meio significa isso, né? Está reduzindo pela metade, evaporando metade do feromônio. O número de formigas é igual ao número de cidades. Então, tem E cidades, E nós, eu vou usar N formigas igual a E nós, tá? O que é aquele valor, aquela constante que eu vou diminuir pela distância para poder acrescentar no feromônio lá, né? A quantidade de feromônio que eu vou ponderar pela distância lá, né? Dividir pela distância. A distância é o denominador. O numerador é esse Q, que no caso lá os autores definiram como 100. E já o tal zero, né, que é o feromônio inicial, eles definiram um valor bem baixo, tá? 10 a menos 6. Tá? Então, 0,000001. Tá? Começa com um valor bem baixo mesmo. E reduzindo pela metade em cada. Então, esses são os valores recomendados, né? E B5 aqui, esse B igual a 5, quer dizer que ele vai usar 5 formigas elitistas. Tá? Então, esse é o ACO aplicado ao TSP. Tem outras melhorias do ACO que foram sendo propostas ao longo do tempo. Tá? Então, essa versão que eu apresentei é a do Dorigo de 96. Tá? Que funciona bem para problemas. É esse aqui, né? Esse artigo aqui. Funciona bem para o TSP com poucas cidades, mas o desempenho costuma cair quando você usa muitas cidades. Os autores depois eles melhoraram o modelo com esse artigo aqui de 97, ó. No caso, eles colocaram mudança nas regras de transição, colocaram regras locais de atualização de trilha, lista restrita de cidades candidatas para a próxima visita, dentre outras coisas, tá? Eu não vou mostrar todas as melhorias aqui, né? As melhorias que vieram depois, para não complicar muito, né? Então, primeiro contato com o algoritmo, eu acho que a versão de 96 aí já tem elementos o suficientes para vocês brincarem aí e fazer o exercício que eu estou pedindo lá no trabalho, tá? Então, vocês podem usar a versão de 96, não tem problema nenhum. Quem quiser implementar versões mais recentes, também fica à vontade, tá? Mas não precisa. O essencial está na de 96. Aí, se você implementar de 96, com evaporação de feromônio, já tá suficiente. Mas eles têm, então, umas regrinhas a mais aqui para resolver problemas mais complexos depois, nessa versão de 97. Depois ainda vieram outras versões, tá? 2004, 2005, 2006, 2009. Notem que o Dorigo ainda está aqui em várias delas, né? Então, ele foi lançando atualizações do seu próprio algoritmo, tá? Em 2019 ele fez, inclusive, um overview aqui, né? E novos avanços aqui, né? Deu uma geral aí em tudo que existe, né? Então, foram várias outras melhorias, variações, novas aplicações que foram surgindo, ainda estão surgindo, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? 96 eles testaram com até 30 cidades. Tá? Então, por isso que para quantidades maiores já não ia tão bem. E as outras versões foram melhorando nesse quesito. Eu fiz um primeiro teste, isso aqui é um trabalho que eu fiz com 8 cidades, né? E 8 formigas. E achei muito fácil. Ele achou o menor caminho com um tamanho de 140. Essa aqui é as distâncias, né? Já foi dadas as distâncias entre as cidades. Tá? Matriz de distâncias. Já na primeira iteração ele já tinha um caminho de 147, na segunda ele já chegou a 140. E aí eu rodei mais 10 iterações só para ver se não aparecia nada melhor, mas esse foi o melhor caminho, tá? O menor caminho, 140. Então ficou fácil, né? Aí para complicar eu fui para um probleminha com 70 cidades. 70 cidades e 70 formigas. Usei o algoritmo original lá de 96, não é as versões modificadas. Então assim, 70 já é um desafio maior para a versão de 96, né? E o que eu consegui com isso? Eu consegui esse menor custo aqui na iteração 104. Tá? Foram 1000 iterações,
mas a menor foi aqui, ó, 104. Depois disso, não, ainda rodou um bom tempo, mas não conseguiu melhorar do que o que ele obteve aqui. Essa foi a melhor, tá? Uh, e aí, então, né, nesse caso, eu tinha essas cidades aqui que estão nesse gráfico. Os pontinhos verdes são as cidades. E as arestas aqui em azul são as que foram selecionadas como as melhores pelo algoritmo aqui do jeito que eu rodei. Então dá para ver aqui que já não é o melhor caminho possível, né? Só de ver aqui, ó, por exemplo, né? Isso aqui tá esquisito, poderia vir direto, né? Aqui também tem um cruzamento esquisito, né? Então já dá para ver logo de cara que não é a melhor solução, mas é uma solução boa, tá? Então funcionou aqui o ACO. Né? Para 70 cidades, fazer por força bruta seria muito mais demorado. Então resolveu o meu problema aqui, achei uma solução boa. Poderia rodar de novo outras vezes, poderia implementar uma versão melhor do ACO, uma versão mais recente, 97, aí talvez. Né? Mas, para o momento, isso aqui foi o suficiente. Né? Não é uma solução ótima, mas é uma boa solução. Falamos bastante de caixeiro viajante, mas para que dá para usar o ACO além do problema do caixeiro viajante? Tem muitas outras coisas que dá para fazer. Então, por exemplo, roteamento de veículos, roteamento em redes, falei bastante disso, né? Colorização em gráficos, super sequência mais curta comum, né? Aquele negócio, você tem duas strings, você quer achar uma sequência que está nas duas. Né? Aí você pode usar também o ACO para isso. Problema de atribuição quadrática, agendamento em máquina, problema da mochila você provavelmente já conhece, tem a mochila múltipla, né? Que são várias mochilas. É um problema bastante comum para alocar, né? Para quando você precisa alocar recursos ou quando você precisa colocar produtos em determinado, né? Colocar lá os produtos num container de uma forma que ocupe melhor o espaço. Também são problemas que o ACO pode resolver. Atribuição de frequência e ordenamento sequencial. Então, uso o ACO quando? Especialmente problemas que envolvem grafos. Ele é muito bom para grafos. Principalmente problema de custo mínimo. Né? Quando quero achar um custo mínimo. Muito bom para problemas NP. Muito bom para problemas de otimização combinatória, tanto estática quanto dinâmica. Estática são aquelas que não muda com o tempo, como o caso TSP aí, que a gente usou. Mas ele também funciona bem para quando você está otimizando algo dinâmico, como rede de computador, por exemplo, né? Como eu falei, às vezes eu estou usando lá quero calcular as melhores rotas numa rede, levando em consideração latência, levando em consideração custo, levando em consideração o congestionamento da rede. E isso muda. Né? Então a latência é algo que eu posso estar medindo e ela vai aumentar e diminuir ao longo do tempo. Congestionamento também. E acaba influenciando na latência, né? Então, essas medidas eu posso ir atualizando enquanto o ACO está rodando e ele consegue se adaptar, né? Pela evaporação, principalmente, né? Ele consegue se adaptar. Então, ele funciona bem nesses problemas. Também funciona em problemas distribuídos, com arquitetura computacional distribuída, com processamento paralelo em rede e com um conjunto de agentes cooperando para encontrar soluções úteis, tá? Então, ele é bem paralelizável também, né? Então, ele ajuda nesse sentido. Vou mostrar agora alguns simuladores interessantes aqui para vocês verem o SO rodando na prática em alguns problemas maiores, tá? Então, deixa eu parar o compartilhamento aqui. Aí vocês estão vendo as formigas. Nesse caso, o grafo eles fizeram meio que como uma grade, né? Mas é interessante que dá para ver aí que em vermelho vocês estão vendo a trilha de feromônio referente à comida, né?
e ver como elas estão explorando aí os, as fontes de alimento que elas estão encontrando. E é interessante que tem algumas outras forrageando mais distante ali, né? A maioria tá na trilha, como num formigueiro real, né? Mas algumas saem ali e vão procurar outras fontes, né? E elas estão explorando primeiro as fontes próximas, fontes que estão mais próximas. Bom, vou deixar esse aqui rodando, vou abrir o próximo aqui. Aqui tem um outro, e nesse aqui eu posso colocar, né, algumas cidades do jeito que eu quiser aqui, ó. Fazer um meio difícil aqui, né, para ele ter um pouquinho mais de trabalho. E vou pôr para rodar. Já achou um caminho. Tá ruim ainda, né? Tá bem cheio de cruzamentos aí, mas ele vai melhorando. Isso é a primeira geração, né? Agora ele vai fazer a segunda geração. Segunda geração, ele vai ali no cantinho e vai mostrando, né? A, a distância menor global e a média, né? E está melhorando. Compliquei a vida do ACOI, né? Já passou algumas gerações e ele não tá melhorando. Vamos pôr ele mais rápido aqui para ver se. Melhor caminho, 5 e 14. E 11. Tá melhorando. Vou botar no Crazy aqui. Opa, melhorou. Mas
Ou em 100 gerações. Parece que não vai mais sair disso, né? A gente pode ver os parâmetros aqui também, né? Que ele está usando, feromônio. Ó, o alfa e o beta dele tá diferente lá do artigo, né? Ó, tá com um beta de 2 em vez de 5. E a evaporação também tá bem mais baixa, né? Em vez de meio, ele tá usando 0,1. Interessante de observar aqui, né? Valores diferentes daqueles sugeridos no artigo original do Dorigo. Parece que não vai mais ter melhoria. Vou abrir o outro aqui, tá? Vamos lá. Esse aí é diferente também, né? Ele tá meio que quase um espaço contínuo aí, né? É uma grade também, né? Naturalmente, mas uma grade bem grande. Você vê que o ninho tá lá no canto esquerdo. E aqui no cantinho, vamos aceitar os cookies aqui, né? E aqui na parte de baixo tá as fontes de alimento, né? Então elas vão encontrando a fonte e começam a fazer a trilha do alimento até a fonte. Interessante que apesar de estar meio confuso ali em torno dos alimentos, né? O caminho do ninho à fonte está sendo reforçado ali, aquele do meio ali, né? Aquele onde a maioria das formigas estão andando. Algumas estão meio perdidas aí, né? Andando pela arena. E agora a comida tá acabando, né? A hora que acabar, elas vão ficar meio perdidas aí. É, acabou. Estão ali seguindo o que restou de feromônio ali em volta, né? O feromônio tá evaporando. Com a evaporação completa, elas vão tender a ficar mais aleatórias ainda. Daqui a pouco a gente vai olhar, elas vão estar perdidas pela arena aí. Voltando aqui, não melhorou mesmo, né? Já está em 180 e poucas gerações aí sem melhoria. Então, essa é a melhor solução que ele encontrou. Não sei se é a ótima, né? Não dá pra gente saber, mas é a melhor que ele encontrou. Voltar pro normal aqui.
E só para vocês verem como tá aquele primeiro que eu deixei rodando. Aqui estão as referências, né? E é isso que eu tinha então para mostrar do ACO, tá? Então é isso que eu tinha para mostrar aí sobre o ACO. E na semana que vem a gente vai falar do modelo de competição e cooperação entre partículas, também inspirado aí no comportamento de formigas e de outros insetos que disputam território, né? E focada principalmente em aprendizado semi-supervisionado, mas também algumas outras tarefas, tá? Então aí na semana que vem eu fecho a minha parte, né, com modelo de competição e cooperação de partículas e depois vem os seminários aí que vocês vão apresentar. Tá certo?